Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje é um Clube do Livro muito legal. Eu sei que eu falo isso sobre quase todos, mas eu me surpreendi com o teor dessa história. Sinceramente, eu acho que vocês vão gostar. Vamos começar aqui então, gente. Hoje nós vamos falar sobre o que terá acontecido a Baby Jane. Eu achei que só eu que ficava errando esse título o tempo todo, porque o título é muito grande, né? Pelo menos a gente não tá acostumado com um livro desse tamanho. Só que quando eu fui ver outras pessoas falando sobre esse livro também, e quando eu falei, você já leu esse livro? Todo mundo que falou comigo falou o nome do livro errado também em algum momento. Então assim, eu já falei, opa, não sou só eu, né? O título é O que terá acontecido a Baby Jane. Só que, tipo, as pessoas falam muito... É muito comum ver as pessoas falando o que aconteceu com a Baby Jane ou o que terá acontecido com Baby Jane. Tipo assim, é geral o erro, não é só meu. Então eu já me senti mais confortável, sabe? O que terá acontecido a Baby Jane é um livro de suspense lançado em 1960. Escrito por Henry Farrell, ele conta a história de Jane e Blanche Hudson, ambas atrizes de cinema já aposentadas. Durante a infância, Jane era uma super estrela mirim, conhecida por todos como Baby Jane Hudson. Suas apresentações sempre tinham todos os ingressos esgotados e a venda de produtos e brinquedos com a sua marca era um sucesso. Toda a família Hudson se apoiava no trabalho de Jane para se sustentar, o que fazia com que o pai dela, o Sr. Ray Hudson, passasse muito tempo somente com ela e desse mais atenção a ela do que a sua outra filha, a Blanche. Então elas começaram a ter um certo atrito, né? Até porque a personalidade da Baby Jane, por receber muito mais atenção e por saber que ela que estava sustentando a família, ela começou a ser muito mimada. Então, desde sempre, ela já tinha essa personalidade bem controversa pela criação que ela teve mesmo e por ela sempre ser o centro das atenções. A irmã dela mais nova, a Blanche, estava sempre na sombra dela, não podendo chamar atenção pra ela. Quando ela tentava, tipo, se a Baby Jane tava brincando na praia, dançando e chamando a atenção dos turistas, mesmo que não fosse uma apresentação séria, a Blanche tentava entrar na brincadeira e dançar junto. O pai dela chegava ao ponto de bater na Blanche pra tirar ela de perto, pra que a Jane conseguisse continuar chamando a atenção. Então, assim, desde o começo já foi bem complicada a relação. Esse livro eu nunca vou ouvir falar, vou prestar bastante atenção nesse. Pois é, ele não é um livro tão famoso assim. Na verdade, o filme é muito mais famoso, mas o filme ele é mais uma versão, ele é mais um terror cult, sabe? Ele é bem antigo, então muitas pessoas, principalmente da nova geração, não conhecem ele. Blanche teve uma infância solitária, sempre à sombra do sucesso da sua irmã. A única pessoa que a apoiava e lhe dava carinho era sua mãe. Aos poucos, a carreira de Baby Jane foi se desfazendo. Conforme ela ia crescendo, menos pessoas se interessavam por seus shows e produtos. E então veio a reviravolta. Blanche se tornou a nova estrela do cinema. Blanche descobriu seu talento para filmes românticos e logo passou a ganhar uma fortuna. No auge da carreira de Blanche, as duas irmãs se envolveram em um acidente de carro que deixou Blanche na cadeira de rodas. Agora, sem os pais e sem as suas carreiras, elas continuaram a viver na mansão da família sozinhas, e Jane cuidava das necessidades de Blanche. Anos depois, os filmes de Blanche ainda passavam nas TVs e as pessoas se lembravam dela, mas ninguém mais sabia quem era a Baby Jane. O ressentimento entre as duas estava mais vivo do que nunca. Jane passou a maltratar Blanche, aterrorizando seus dias, a deixando trancada e impedindo que qualquer pessoa entrasse em contato com ela. E é aí que começa o terror da história, é um terror psicológico mesmo. Mas sabe que muitos dos brinquedos antigos, se você pega eles hoje e dá uma olhada, você pensa, como é que as crianças não tinham medo delas? Até mesmo as bonecas, as próprias bonecas que a Baby Jane vendia, uma delas tá na foto ali, ó. Se você olha ela assim bem de perto, ela é uma coisa meio assustadora. Mas talvez é porque a gente tá mais imerso nessa questão desse mundo de terror e horror e tal. Então a nossa imaginação já voa mil coisas. Mas até porque uma criança geralmente não tem por que ter medo dessas coisas, né? Elas não têm uma imaginação tão indo pro lado de terror nesse sentido. Mas os brinquedos antigamente eram bem assustadores. Lembro do boneco do Fofão e do Melecoton. E dos pentagramas desenhados nos fundos das caixas. Isso eu não lembro. O boneco era da hora, que já vinha com uma adaga no pescoço. Eu vi
Eu vi que, tipo assim, na hora de produção, eu não sei se de todas as bonecas, mas de uma série de bonecas, o suporte que prendia a cabeça da boneca no corpinho, se ele se desgastasse e soltasse, se a criança conseguia se puxar a cabeça da boneca, aquele ferrinho que tava dentro virava realmente uma lança. Uma lança pequena. Nem nisso os caras pensaram, né? Vocês já viram? Teve uma boneca, eu não consigo lembrar o nome, eu li sobre ela, tipo, muito tempo atrás. Mas tinha uma boneca que... Não. Era uma boneca ou era um espelho? Eu não lembro se era uma boneca ou se era um espelhinho. Que, tipo, do lado de trás do espelhinho tinha um adesivo que se você tirasse ele, você via a mesma garota que fazia propaganda pra vender esse espelhinho, aquela que fica brincando com ele e tal. Era a mesma atriz. Só que na foto ela tava cortando os pulsos e rindo e olhando pra tela assim. Vocês viram isso? Isso foi real. Quando eu vi sobre isso, eu falei, isso não pode ser real. Aí eu procurei e saiu em jornais. Tipo, quem vendeu aquele... Eu não lembro se era um espelho, mas na minha cabeça era um espelho. Eu posso estar errada. Sim, era bizarríssimo. Tipo, ninguém conseguiu contatar os produtores pra saber o que estava acontecendo, mas era um... Sabe quando o brinquedo vem com várias colagens em cima? Tipo, quando o brinquedo é de plástico e pra fazer o olho, eles fazem como um adesivo? Só que com o tempo aquele adesivo vai soltando. E demora pra soltar, porque o adesivo é muito, muito grudado. Só que com o tempo vai soltando. Basicamente era feito disso. Aí com o tempo foi soltando e alguma das crianças, por brincar, foi lá e puxou. E daí viu essa foto. E ficou tipo... O que? Eu acho que assim, a criança nem entendeu o que essa outra tava fazendo. Só que daí um dos pais viu. Se não me engano, uma mãe viu. E foi aí que ela tentou entrar em contato com a empresa, não conseguiu. Ah, ela foi nos jornais. E a criança que não ia jogar a porra do espelho na parede. Mas é que, tipo, na cabeça da criança, as crianças eram muito pequenininhas. Bora continuar, então. A edição que eu tenho aqui é da Dark Side. Ela tá muito bonita. E ela é toda rosa com esse rosto de boneca quebrado. E é uma referência à carreira mirim da Baby Jane e depois o futuro da sua insanidade. Então é uma boneca com a cabeça quebrada, meio que dizendo que a Baby Jane perdeu a cabeça. E pra quem não lembra, as bonecas eram feitas com membros de porcelana antigamente. Aí o corpinho era de pano. Isso é mostrado no livro também quando as bonecas da Jane são vendidas. A capa é fofa, ela parece uma folha dupla. Quer ver, ó? Ah, e aqui são as atrizes, ó. As atrizes que estrelaram o filme. Já a gente já falou do filme, são essas duas atrizes, a Betty e a Dion, que fizeram o filme. Sensacional, mas a gente já fala dele. Aí tu pode ver, olha só a capa, a grossura da capa. Ela é grossinha porque ela é fofinha. Tipo, você aperta, ela é fofa. Tipo, ela é durinha, mas você consegue afundar o dedo, sabe? Parece como se fosse um acolchoado. Dá aquela sensação, assim, de que é um brinquedo de uma criança mesmo. Muito referência aos brinquedos daquela época também. E além da história original, o livro também tem 3 contos no final dele, escritos pelo mesmo autor do que terá acontecido com Baby Jane. Então tem a história e mais 3 contos ainda no final. O terror psicológico é intenso no livro inteiro. A partir da primeira cena em que as irmãs aparecem, já podemos sentir a tensão no ar, como se algo tivesse muito errado. Elas ficam vários minutos sem se falar, apenas assistindo um dos filmes antigos. E realmente, gente, a primeira parte do livro, a gente vê as vizinhas das irmãs Hudson. Elas estão conversando sobre um dos filmes antigos da Blanche. Tá passando os filmes antigos da Blanche. A primeira cena que aparece no livro, não aparece as duas irmãs direto, aparece as vizinhas, as que moram do lado da casa das irmãs Hudson. As duas estão assistindo a TV e tá passando um dos antigos filmes da Blanche. E elas falando que a Blanche era uma atriz muito linda, muito boa, e que era uma pena que no auge da carreira dela ela tivesse sofrido acidente e não sei o que. Então elas começam uma a conversar com a outra e a gente não é apresentado ainda as duas irmãs. Então aquelas duas personagens que vêm antes, elas começam a construir o terreno, entende? Construir a base do que nós vamos começar a pensar das duas irmãs. E só depois dessa cena é que vai direto pra casa das irmãs Hudson. E lá nós vimos... Gente, a primeira cena não tem diálogo.
E ela conseguiu me deixar bem nervosa, porque são as duas irmãs, uma sentada do lado da outra, olhando pra TV reto assim, e tá passando um dos filmes da Blanche. E a Blanche tá lá, tipo, sabe, tal. Só que daí, aos poucos, a Blanche começa a se lembrar de que a Baby Jane, na verdade, é só Jane agora, ela tá do lado dela. E daí ela começa a pensar em várias coisas, ela começa, tipo assim, de assim, ela vai ficando meio nervosa, ela vai ficar, tipo assim, sabe? O que será que a Jane está pensando? Porque a Jane já tinha estouros de humor, a Jane já tinha problemas com bebida. E conforme a Blanche vai narrando esse nervosismo, não sabendo o que a Jane tá pensando, não sabendo que tipo de coisa pode engatilhar isso nela, e aquilo vai ficando tenso, ninguém falou nada, então você já tá ficando tenso. É muito bom essa primeira parte. Aí, do nada, a Blanche fala alguma coisa pra ela, ela meio que, tipo assim, consegue juntar a coragem e falar pra ela, tipo assim, você tá gostando? Ou, é legal esse filme, né? Ela tem também que fazer um comentário assim. A Jane só levanta, desliga a TV e sai do quarto. E assim começa a história das duas irmãs. Nisso eu já falei, tem alguma coisa muito errada com essas duas. E principalmente com a Jane. Porque a outra tava o tempo todo extremamente nervosa só com a presença dela do lado. E é muito engraçado como na história ela vai de... A Blanche, ela vai de super tranquila por ter a Jane ao lado dela para diretamente como super aterrorizada por ter a Jane do lado dela. Então, assim, são dois lados da mesma moeda que elas ficam o tempo todo indo e vindo, sabe? A tensão vai crescendo mais e mais e sendo construída, dando leves aliviadas em certos pontos, mas sem jamais nos soltar demais. É importante como no livro nos colocamos no lugar de alguém que está debilitado e tenta se proteger. Em momento nenhum a história foca na dificuldade normal que uma pessoa cadeirante enfrenta, porque todas as situações envolvem momentos de terror e tensão. Então a problemática é voltada totalmente para o instinto de sobrevivência da Blanche e para a construção psicológica das irmãs, principalmente da Jane. E sim, gente, tem várias partes mostrando a dificuldade que a Blanche tem em fazer coisas simples, tipo, pedir ajuda para abrir a janela, ou não consegue descer as escadas, ou qualquer coisa tipo que ela tenta alcançar, e tudo por causa dessa deficiência, por ela estar numa cadeira de rodas. Porém, tudo que acontece, tudo que ela tem que fazer e tudo que ela tem que passar é na perspectiva de alguém que está em perigo. Então não é só porque é cadeirante. O assustador nessa realidade não é ser cadeirante, mas sim ser um cadeirante em uma situação perigosa. Se fosse uma situação normal, tipo quando a gente vê alguém que tem deficiência não conseguindo fazer algo simples, tipo eu, por não conseguir andar, alcançar as coisas, essas coisas assim, isso por si só não é assustador, entende? E não é tenso e não causa um terror psicológico. Só que quando você é alguém assim, com essa realidade, e você está em uma situação de risco, é aí que o drama começa. É aí que a tensão fica extremamente mais forte. Por isso que eu digo, esse livro, ele não é um livro que veio para problematizar a realidade da situação das pessoas cadeirantes. Tem muitos livros por aí que eles focam nisso, de tipo, vão mostrar como é que é a realidade, as dificuldades, as superações e tal. Esse livro não é sobre isso. Apesar de mostrar uma pessoa cadeirante como uma das protagonistas que passa por coisas complicadas e até terríveis. Mas este não é o foco principal, entende? Tem uma certa diferença. O livro foi bem recebido, mas o grande sucesso da história veio com o filme de 1962. É bem difícil falar sobre a trama do livro sem acabar comparando com a do filme. Então eu vou ir intercalando os dois e nós vamos comparando para ver o que mudou, o que funcionou bem, o que não funcionou. O que torna difícil de separar as duas obras é como elas parecem se encaixar perfeitamente com o mundo real. A trama de duas atrizes aposentadas que se odeiam e têm que se aturar era um reflexo do que realmente estava acontecendo na vida das atrizes que protagonizaram o filme. Estas duas aqui, ó.
As bilheterias de várias semanas estavam esgotadas e todos queriam ver as duas estrelas do cinema, Bette Davis e Joan Crawford, interpretando as irmãs Jane e Blanche. O filme, gente, ele foi um tremendo sucesso justamente por ter essas duas atrizes nos papéis principais. Elas já estavam praticamente aposentadas, porque Hollywood acaba descartando as atrizes que envelhecem, infelizmente, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E além disso, elas ainda tinham uma rivalidade enorme. Durante toda a carreira delas, elas sempre disputavam o lugar do holofote, papéis, sempre querendo uma chamar a atenção para outra. E elas ficavam se alfinetando nas entrevistas, e essa inimizade delas já era lendária. Então, quando descobriram que iam lançar um filme que essas duas seriam irmãs e inimigas, elas nunca tinham contracenado junto. Elas sempre se odiaram e sempre se farparam. E quando o pessoal descobriu que elas iam contracenar junto pela primeira e única vez, esse foi um dos grandes motivos que fizeram esse filme ser um sucesso estrondoso. A treta delas é quase tão interessante quanto a história do livro. A treta delas era a atriz. Cara, olha, vocês não viram nada ainda, gente. O que aconteceu com essas duas aí. Elas passaram, tipo assim, ó, com uma carreira de 30 anos de atriz, elas passaram os 30 anos se farpando. Pra quem se farpa, elas parecem boas amigas nessa foto. Aí que tá, essa é uma das únicas fotos que eu consegui, em boa qualidade, que parece que elas não querem uma matar a outra. É que assim, ó, elas se odeiam, só que não é uma coisa polida. Sabe quando, tipo assim, elas são atrizes. Então elas têm que meio que se comportar. Não é que nem hoje em dia que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa controversa e que ela não vai ter que pagar por isso. Porque hoje em dia é a questão mais liberdade de expressão e tal. Naquela época era muito mais imposto. Então, tipo assim, quando elas estavam juntas, era tipo assim... eram bem profissionais, elas se falavam, tanto que elas ensaiavam juntas e tal, no set de filmagens elas assistiam as coisas juntas, então tipo assim, mas elas sempre deixaram bem claro que elas não gostavam uma da outra, mas elas não ficavam com um amorzinho uma com a outra. Entendem que são um mal necessário uma pra outra, exatamente. Isso se chama falsidade, não, isso é profissionalismo, Min. Elas... Por exemplo, pode até ter um nível de falsidade ali. Só que, tipo, seria falsidade se elas ficassem se tratando com amorzinho, amiguinha, não sei o que, e depois se farpavam ao redor. Isso seria falsidade. Agora, no caso delas, elas eram extremamente profissionais. Tipo, extremamente. Então, elas falavam mal da outra, às vezes, em entrevista. E não era uma questão assim, ó, era um mal velado. Era uma farpada, era um comentário um pouco ácido. Era uma coisa super niveladinha. Mas quando elas tinham que trabalhar junto, como nesse filme, ou tinham que, sei lá, aparecer junto numa festa ou coisa e tal, era sempre com aquele nível de profissionalismo, tentando manter as duas vivas, entende? Mas é verdade, não, mas tipo assim, em público elas eram extremamente polidas, ok? Tiveram uns casos aqui ou ali, mas elas realmente, tipo assim, em questão de... Quando era muito público, elas tentavam não ser tão ácidas, entende? Só que isso foi piorando... Isso foi piorando quando elas já eram mais velhas, entendeu? Porque a carreira inteira ficaram, tipo, 20, 30 anos se farpando. Só que quando começaram a trabalhar um pouco mais junto, aí algumas coisas foram acontecendo um pouco pior. Mas durante toda a carreira delas foram essas farpadas niveladas. Bette e Joan nunca perdiam a oportunidade de criticar uma outra. A disputa aumentou quando Bette confessou que havia se apaixonado pelo atual marido da Joan, o Franchot Tony. Nada aconteceu. E mesmo quando Bette já havia esquecido Tony, Joan manteve aquela raiva guardada. A coisa ficou ainda pior quando Joan foi contratada pela Warner Bros., a mesma produtora que empregava a Bette. Essa disputa parecia ser o problema mais sério até aquele momento, mas conforme os anos passaram, ambas envelheceram e perceberam que não estavam sendo chamadas para novos papéis. As produtoras simplesmente iam substituindo elas e outras atrizes da mesma idade por atrizes mais novas. E, gente, a situação ela estava tão séria que a própria Bette Davis, uma grande atriz do cinema, essa aí, que uma das que tá na foto, a que está na foto do lado direito de vocês aí, até ela chegou ao ponto de fazer anúncio em jornal procurando emprego. Sabe anúncio de classificado?
Ela, uma grande atriz do cinema, chegou ao ponto de ter que anunciar num classificado que ela estava procurando emprego porque ela não tinha mais de onde tirar a renda e não estavam dando oportunidade de papéis porque ela tinha envelhecido. Indústria é uma merda. É questão de publicidade, cinema. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, sobre essa problemática. Vendo o problema crescer, Joan passou a buscar livros que tinham como protagonistas mulheres de meia idade, tentando achar um papel interessante para ela, até que se deparou com O Que Terá Acontecido a Baby Jane, do autor Farrell. Ela logo adorou a história e então entrou em contato com o diretor Robert Aldrich. Explicou a ideia e ainda indicou Bette Davis para o papel de Baby Jane, possivelmente já avisando que o atrito entre as duas poderia chamar a atenção da audiência. Robert acertou a proposta e então as filmagens começaram. Sem engana quem acha que a partir daí as duas passaram a se dar bem. O clima do set de filmagens era hostil, ambas sempre deixando claro sua animosidade uma para a outra. A Joan foi casada com o diretor da Pepsi, que acabou falecendo, cedendo o lugar da diretoria para a esposa. Então Joan passou a inserir a marca dos produtos da Pepsi nos seus filmes sempre que podia. E para poder irritar a Joan, a Bette comprou uma máquina de Coca-Cola e colocou no set de filmagens para ela e para os funcionários. A disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola sempre existiu. Então vocês imaginam como a Joan ficou puta da cara. Tem alguns artigos até que falam que a Bette e algumas outras pessoas do set lá que eram amigas delas empilhavam latinhas de Coca-Cola na porta do camarim da Joan só pra quando ela abrisse ela ficasse mais irritada ainda. Tipo assim, é muito esforço pra você incomodar alguém, né? Pra você dar uma alfinetada em alguém. E eu acho que o legal mesmo é que por mais que a Joan detestasse a Bette, ela que indicou chamar a Bette para um dos papéis. Eu disse aqui que a Joan que indicou o papel de Baby Jane para Bette, só que na verdade ela chegou a deixar a Bette escolher qual papel que ela queria. Então, tipo assim, ela sabia que a Bette estava passando pelo mesmo problema que ela, assim como muitas atrizes da época. Eu não sei se isso foi uma mistura do tipo, tá, tudo bem, eu detesto ela, mas ela também tá passando por necessidade. Ou se foi também... Eu acredito que foi mais pelo fato de que ela reconhecia que essa inimiga dela era uma atriz excelente. Mesmo que elas se odiassem. Ambas reconheciam que ambas eram muito atrizes e muito boas. Então ela pensou, eu vou chamar essa mulher porque todo mundo sabe que a gente passou a vida inteira brigando. Se descobrirem que a gente vai coestrelar um filme... Ainda mais sendo inimigas desse filme, vai dar muita audiência. Então, tipo assim, por mais que ela se odiasse, eu achei muito legal da Joan chamar a Bette pra esse filme. E foi o que salvou o final da carreira das duas, né? Caraca, que mina obstinada na rivalidade. Ela é mestra da trollagem. Às vezes eu odeio, mas não se ajudar porque estamos na merda. Assim, meio que eu senti esse teor nesse assunto. Só que eu acho que, claro, o máximo... O motivo maior, com certeza, foi por chamar a atenção das pessoas pelo fato delas serem inimigas, sabe? Joan chegou a exigir que certas cenas mais agressivas fossem feitas por uma dublê. Ela tinha medo de que Bette aproveitasse a oportunidade para agredir de verdade. Tanto que na cena em que a Jane chuta a Blunt, cena em que não puderam usar dublês, Bette acaba chutando um pouco mais forte do que era previsto. Bette disse em entrevistas que isso nunca aconteceu e que Joan apenas espalhou esse boato para manchar ainda mais a imagem da inimiga. Vai saber, né, gente? Vai saber se real ou não, porque as duas ficavam inventando muita coisa da outra. Então, pode ser que a Bette realmente não tenha chutado de verdade, pode ter sido o que realmente aconteceu, não sei dizer. Durante o tour de lançamento do filme, quando os atores e atrizes participam de eventos para atrair o público, Joan não compareceu no evento principal, deixando Bette sozinha no tour. Bette disse que depois que Joan fez isso porque não suportava a ideia de dividir o palco com ela. E de novo, vai saber. É bem provável, nesse quesito aqui é bem provável, porém vai saber. O livro e o filme são muito parecidos. Chega a ser meio assustador como eles conseguiram fazer ficar tão fiel.
Claro, tem suas diferenças, mas pra mim a mais gritante foi que no livro não temos muita noção das atitudes controversas da Blanche. As atitudes ruins e até terríveis são sempre feitas pela Jenny durante o livro inteiro. Basicamente pintam a Blanche como uma vítima inocente e sem defeitos. Já no filme, vemos várias vezes a Blanche ter posicionamentos egoístas e algumas ações irritantes, mostrando o outro lado da moeda. Mostrando como Jenny também tem sua parcela de sofrimento e solidão, ficando presa à sua irmã debilitada e não conseguindo ter uma vida de liberdade e felicidade. O que eu quero dizer aqui é que não é que cuidar de alguém é doloroso e horrível, mas sim, gente, exige esforço, exige paciência e não é nada fácil. E o pior ainda no caso dessas duas é que elas se odeiam. E ficavam fazendo coisas ruins uma pra outra. No caso, a Jamie ficava fazendo comentários e coisas ruins pra Blanche, e a Blanche de vez em quando fazia comentários ruins para a Jane. Então era uma trocação de alfinetadas ali, né? E eu vou falar pra vocês que esse é um dos raros casos em que eu gosto mais do filme do que do livro. E justamente para mostrar mais imparcialmente as coisas. E ao mesmo tempo sem tirar a Jenny do papel da vilã. E a atuação das duas está incrível. Principalmente da Bette Davis. E é por isso que eu acabei gostando muito mais do filme. Porque quando você tá lendo o livro, só mais pro final você vai vendo essa dualidade que a Blanche tem, sabe? Que ela também não é tão vítima assim, ela fez certas coisas e fala certas coisas e tal, e que ela tem pensamentos e ações egoístas. Só que no filme, você vai ver durante o filme inteiro que as duas, tipo assim, as duas estão fazendo algo errado. É claro que o foco, como eu disse, nunca é tirado da Jane como vilã principal. Ela realmente, ela é a vilã principal, só que tu vê que as duas meio que ficam se incomodando o tempo todo, sabe? Algo bem legal de mencionar é que a maquiagem da personagem Jenny Hudson foi elaborada pela própria Bette Davis. Deixa eu mostrar pra vocês as fotos, quer ver? Essa maquiagem ali, ó. Ela imaginou que, baseado na personalidade de Jane, ela seria uma mulher de idade que, presa por tentar manter as faces bonitas e bem coradas, tentando trazer de volta a juventude que era quando ela fazia sucesso. E por ser uma pessoa adulta com mentalidade infantil, não levaria em conta os cuidados com a pele ou o bom senso no uso dessas maquiagens. Isso resultaria numa maquiagem carregada e bem marcada, com camadas e camadas de bases uma sobre a outra, já que Jenny não se preocuparia em limpar a pele em momento algum. Também lembrando da época em que tinha cachos bem formados e infantis, Jenny tentava replicá-los, mas de maneira desleixada, como uma pessoa sem experiência ou maturidade faria. Então seus cachos são quase sempre desarrumados, mal feitos e ameaçados. Ela só consegue refazer eles direito quando tenta de verdade se transformar na sua versão mirim para poder ensaiar. E esse look foi pensado todo pela atriz Bette Davis, depois de conseguir se sentir na pele da personagem. Alô, Tassi, seja muito bem-vinda! Tudo bom? Nessa foto que ela tá mostrando pra vocês é a maquiagem usual que ela faz, tipo, todos os dias. Ela basicamente é uma pessoa que cresceu, só que continuou com certa parte da mentalidade infantil. E isso vai ficando cada vez mais evidente. Tanto que ela não se importa, por exemplo, com a limpeza da pele, com cuidados que, por exemplo, alguém já mais maduro teria. Por exemplo, uma mulher já mais feita teria medo de ficar passando maquiagem uma em cima da outra, porque isso pode causar um monte de problema, pode ressecar a pele, pode causar ferida, pode causar um monte de coisas. E a Jane, no caso, né? Por não ter essa preocupação, ela ficava passando base em cima de base de maquiagem, em cima de maquiagem, e sempre fazendo coisas bem forçadas para tentar recuperar aquela carinha de menina que ela tinha. Na época em que ela já era mais velha, já nem tava tão em alta assim o blush. Que o blush é aquele pozinho que usam nas bochechas pra deixar mais rosado, sabe? Isso era usado na época que ela era criança, só que agora ela envelheceu. Isso não tá mais tão na moda. E ela continua fazendo igual. Que é pra deixar as bochechas mais coradas, pra deixar mais vida no rosto dela. E essa foto aí é quando ela tá com a maquiagem dela
imitando quando ela era criança, e os cachinhos vocês podem ver que estão bem feitinhos, né? Só que isso é só nessa cena, assim, que ela tá tentando ensaiar as peças de mirins dela de volta. Porque quando ela tá no cotidiano dela, dá pra ver que são cachos bem mal formados, bem amassados. São, assim, tipo assim, alguém que tá tentando... basicamente parece uma criança que tá tentando replicar um penteado complicado, sabe? E é legal também por causa que... Como foi a Beth que pensou que seria dessa maneira a maquiagem da personagem? Porque a maquiagem, ela é levemente descrita no livro, mas quem pensou nessa aparência final foi a atriz. E quando o autor do livro foi chamado para o set de filmagem para dar a opinião dele sobre os looks, sobre as cenas e tal, ele olhou para Beth e falou que ela tinha acertado em cheio em como o autor, em como ele, o Henry, tinha imaginado que seria a Jamie. Então ela realmente acertou, né? Vou comentar algo que me deixou muito puta da cara. Quando o filme lançou, apesar de terem recebido até indicações ao Oscar e terem sido um sucesso de bilheterias, muitas críticas negativas foram surgindo, principalmente de críticos conceituados ou de jornais importantes como o The New York Times, que diziam coisas como: até seria interessante se não fosse toda a atmosfera grotesca, ou não há nada demais nessas duas irmãs, e essa rixa entre as atrizes apenas tirou o foco da produção. Até porque ver duas atrizes idolatradas sendo refletidas nessa posição é monstruoso. De forma resumida, a maioria desses comentaristas não aceitavam a liberdade artística do roteiro ou mesmo das atrizes, como se o fato de que elas foram atrizes belíssimas e endeusadas faz com que seja falta de respeito ao público que sejam representadas assim. Não é nem preocupação com a imagem delas, mas como elas são lembradas pelo público. E, de uma maneira bem egoísta, os caras escreviam essas coisas, na verdade, eles estavam mostrando como era o pensamento de Hollywood. E como ainda é, né? O fato de eles não quererem ver as atrizes de uma forma mais humana, mais natural e principalmente mais velha, já mostra o baita preconceito que a indústria de filme tem. Eles não aceitam e não aceitam até hoje que mulheres envelheçam, né? Até hoje nós continuamos vendo atrizes sendo substituídas nas franquias enquanto os homens continuam nos mesmos papéis, mesmo estando mais velhos. Quantos filmes de ação vocês conhecem que o mocinho é sempre o mesmo ator, mesmo que ele já tenha, tipo, 60 anos, mas acabam trocando o par romântico dele pra alguém mais nova ou mais bonita? Aí fica aquele cara quase aposentado, bancando o herói americano, enquanto a parceira romântica dele tem, tipo, 20 anos. Então Hollywood não aceita que as mulheres envelheçam e continuem mesmo assim nos filmes. Hoje em dia tá sendo mais fácil a gente achar mulheres mais velhas nos papéis, mas há alguns anos elas quase se aposentavam com 40 anos por não receberem ofertas de papéis novos, né? Outra coisa que também recebeu críticas dentro do filme foi o teor pesado e insanidade. E aí nós entramos em outro tabu. Por incrível que pareça, a ideia de duas mulheres produzindo ou estreando filmes de terror sem estarem na posição de vítima é mal visto. Os filmes de terror e horror mais famosos e clássicos, no geral, carregam a marca de colocar uma mulher para correr, gritar, morrer. A cena do chuveiro ou da toalha sempre tem, né, gente? Enquanto um homem tenta lutar contra a criatura. O tempo foi passando e novos filmes surgiram, agora com protagonistas mais fortes e pelo menos que tentam se salvar. Mas antigamente isso era impensável. Aí temos um filme onde não só uma das protagonistas é a vítima que tenta salvar a si mesma, mas também temos outra protagonista que é a vilã. Isso não era nada comum para a época. Então é claro que a crítica caiu em cima, dizendo que o filme era desnecessariamente assustador ou sombrio, que tinha ficado caricato demais e que essas coisas jamais poderiam acontecer e que tudo aquilo era muito forçado. A gente tem que ter em mente que naquela época, gente, ainda tinha muito aquele pensamento de que a mulher tem que ser feminina, delicada, maternal, e qualquer coisa que fugisse disso já tornava a mulher louca, insana, desprezível. E assim, até hoje ainda tem isso de que quando a mulher é a vilã, ela acaba sendo muito mais odiada do que quando o cara é vilão.
Isso vem desde essa época, dessa ideia de que o natural da mulher é sempre ser bondosa, gentil. E se não for, quer dizer que tem algo muito errado com ela. Nós não éramos e ainda não somos vistas totalmente como seres humanos, como várias nuances. Eu digo que isso acontece até hoje, gente. Porque a gente pode pegar vários exemplos atuais para citar. Tipo Harry Potter. Harry Potter tem um exemplo muito grande disso. Dentro da comunidade dos fãs do Harry Potter, a Umbridge é muito mais odiada que o próprio Voldemort. Sendo que Voldemort é o principal vilão e o mais cruel. E não é só porque a Umbridge é detestável, porque realmente, gente, eu detesto também aquela personagem. Mas pelo fato de que vai diretamente contra essa ideia passada. Isso não é algo que a gente pensa conscientemente. Já tá tão intrínseco na sociedade que vai demorar muito pra gente conseguir tirar essa ideia. Não é como se a gente fizesse por mal, sabe? Mas é pelo fato de que a gente foi criado e assim, e a gente precisa ir tirando aos poucos essa mentalidade da gente. Vocês podem pensar em qualquer filme que tenha um vilão, um homem e uma vilã mulher contracenando e tal, vocês sempre vão ter aquela sensação de que a mulher é a pior, de que ela é imperdoável e tal. Isso é muito normal de acontecer. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu perdi alguma coisa. Outro exemplo que eu posso dar é quando o vilão consegue algum tipo de redenção durante a história, seja o perdão do mocinho ou ele mesmo se arrependendo e a gente acaba aceitando. Já isso é muito difícil ver acontecendo com as vilãs. Geralmente as pessoas torcem mais para que ela se ferre, para que ela se ferre mesmo. E é bem difícil a gente ver esse plot de redenção dentro das histórias, como se elas fossem imperdoáveis. Cara, isso acontece muito até os filmes de hoje, quando a gente vê um grupo de vilões que tem homens e mulheres. Eu sempre vejo, tipo, as pessoas tendo muito mais animosidade pra quando a mulher é ruim e querendo que ela se ferre de todas as formas possíveis, enquanto às vezes o homem também sendo bem ruim, ele às vezes tem aquele glitchzinho, aquela piscadinha de opa, será que estou fazendo algo errado? Ou ele tem um posicionamento muito ruim e não tenta nenhum tipo de redenção, e mesmo assim o pessoal vê ele como uma possível redenção ali, ou tipo assim, tentam arranjar uma desculpa do porquê que o cara é malvado e do porquê que ele pode ser perdoado às vezes, ou tipo, eu até entendo o ponto dele, mas não, e ela não, ela morre, ela mata. Sabe? É muito complicado, é uma aversão muito grande. Não sei, pra mim vilão é vilão e eu quero ver rodando mesmo. Acho que eu não ligo muito pra gênero não. Mas aí que tá, André, isso que eu acabei de falar não é uma coisa que a gente percebe. Eu demorei muito pra me ligar que eu tinha esse sentimento também. Cruella de Vil, né? Cruella de Vil é isso aí. Os capangas dela fazem coisas absurdas também, né? Só que assim, gente, vai ser meio complicado vocês entenderem exatamente do que eu tô falando nesse sentido agora, por causa que pode ser que vocês não tenham pensado nisso ainda. Pode ser. Porque foi algo recente que eu me liguei. Eu comecei a analisar como é que eu me sentia em relação aos vilões, às vilãs. Eu comecei, a pensar mesmo, sabe? A pensar, por que eu odeio tanto esse aqui? Por que eu não odeio tanto esse cara? Nossa, mas esse cara é muito pior. Não, mas por que eu acho que esse cara aqui é até o que... Não, mas, sabe? Eu comecei a botar em xeque o que eu penso. Então, aí que eu percebi realmente, cara... Realmente existe esse sentimento, essa coisa, e daí quando eu tenho esses glitches da Matrix, assim, eu sempre saio perguntando para outras pessoas e pergunto, cara, aconteceu isso. Como é que você que você sente sobre isso? Aí, geralmente nada a ver. Aí depois de um tempo a pessoa refletindo, ela volta para mim e fala assim, assim, não é muito forte, mas eu realmente tive isso. Outra pessoa falou que não, que eu estava viajando, que eu estava sendo louca. Aí outra veio e falou, realmente, Laís, isso realmente acontece. Aí outra conseguiu achar um artigo pra mim que fala justamente sobre isso. Então, aí eu vi que eu não estava ficando louca. Aí eu vi que eu não era a única que estava notando esse tipo de coisa e que tem gente que já fez artigos sobre. Então, assim, que é uma coisa real, que acontece, então, né? Mas eu percebi só depois de muito refletir sobre como eu me senti em questão dos vilões e das vilãs, né?
A rivalidade ficou tão lendária que anos depois as pessoas ainda falam sobre, e o diretor Ryan Murphy, criador de American Horror Story e American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, produziu em 2017 uma série chamada Feud, que significa rixa. Nela, as atrizes Jessica Lange, que a Jessica Lange é aquela que faz o American Horror Story, que é uma atriz sensacional, e a Susan Sarandon, que também é uma atriz sensacional. Elas representam respectivamente a Joan Crawford e a Bette Davis, contando a vida dessas grandes estrelas e o que aconteceu entre elas. E tem muita informação nessa série, sabe? E elas estão muito parecidas, a caracterização dessas duas está muito parecida com a Bette, com a Joan. E dá pra ver, assim, exatamente aquele teor que eu falei pra vocês, de quando elas estão sozinhas, uma coisa, quando é sempre aquela alfinetada nivelada, que de vez em quando dá aquela aumentada e baixa de volta. É uma série muito boa, eu assisti um pedaço dela, não consegui terminar, mas eu realmente fico bastante com vontade de ver, porque também, né, tem essas duas atrizes, tem a Jessica e a Susan, né, pelo amor de Deus. Eu conheço uma família com Lang também, e eu conheço uma outra família com Lang sem o E. Bette Davis foi uma atriz mirim queridinha da América, exatamente. Na verdade, baseada em todas as outras daquela época que eram mirins também, né? O Henry falou que ele realmente baseou na vida real. E antigamente, lá na década de 30 por aí, era muito comum você ver a atriz mirim colocando o nome Baby na frente. Por isso que o nome dela ficou Baby Jane Hudson, porque ela é atriz mirim. E na vida real existiam muitas babies, muitas, porque era Baby Maria, Baby Ana não sei o que, Baby, sabe? Porque elas realmente eram atrizes, mas era mais teatro, por causa que lá no ano de 10 e 20, 1910 1920, o cinema ainda não era tão o principal fonte de renda dos atores, era mais o teatro. Então eles focavam muito nisso e tinha muita atriz mirim e todas elas cantavam e dançavam e tal, e sempre colocavam o nome Baby na frente pra chamar atenção. Era meio que a moda da época, né? Nós vamos falar sobre Hexploitation agora. Pra quem não sabe, presta atenção que é bem interessante. O sucesso do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane foi tamanho que deu origem ao subgênero do terror, o Hexploitation. Hexploitation é a soma da palavra hag, que é um jeito pejorativo de falar de mulheres velhas, como velha, feia e decrépita, mais a palavra exploitation, que é exploração. Então esse subgênero é a exploração de mulheres de meia idade ou mais velhas que são consideradas feias, entre aspas, ou feias para Hollywood, e as colocam como personagens que perderam a sanidade. Elas passam a ser velhas loucas que são capazes de torturar ou matar por ressentimento. Outra característica do Hexploitation é o fato da personagem insana ter um passado de glamour e sucesso, mas que esconde um segredo terrível que será revelado no final da história. A maioria dessas personagens eram mulheres normais, mas quando foram envelhecendo, sendo esquecidas e depois desse acontecimento secreto, elas passavam a desenvolver uma personalidade psicótica que vai se revelando aos poucos na trama. Isso virou um subgênero por causa do sucesso da Baby Jane. E porque para as pessoas daquela época tinha toda aquela história que fazia sentido, né? Como a gente estava falando antes. Como o valor da mulher era medido pela aparência, principalmente no cinema, fazia sentido para eles que o exterior refletisse o interior delas. Basicamente falando que quando a mulher vai ficando velha ou feia por fora, basicamente quando eles estavam descartando elas, ela certamente estaria se tornando assim por dentro também. Somando esse pensamento ao fato de que aquilo era uma novidade nas telas, muitos outros filmes foram surgindo. E virou uma febre que durou mais de uma década. Velho insano que mata as pessoas, né? Que enlouqueceu, no caso, envelheceu e enlouqueceu, do nada, assim. Geralmente é um gatilho, existe um gatilho que acontece, né? Tipo, esse grande segredo, essa grande reviravolta na vida da pessoa. Mas é daí que vem esse termo, é um termo pejorativo de chamar mulheres mais velhas. Os filmes que vieram após Baby Jane tinham clara inspiração nela. Até os nomes de alguns eram bem parecidos. Eu vou citar alguns. What's the Matter with Ellen? Traduzido no Brasil para Obsessão Sinistra. Hush Hush Sweet Charlotte. No Brasil,
com a maldade na alma. Whoever Slew Auntie Who, no Brasil, Fábula Macabra. Whatever Happened to Auntie Grace, to Auntie Alice, no Brasil, Mansão dos Desaparecidos. Esse último é praticamente igual ao nome original de Baby Jane. Em inglês, o livro se chama Whatever Happened to Baby Jane. Então esse último ali com a tia Alice é uma, assim, ó, cuspida escarrada cópia, não é? E não quer dizer que esses filmes sejam ruins por causa disso, mas é que a inspiração é muito, muito clara. Na verdade, tem uns filmes aqui que são bem bons até. Na primeira temporada de American Horror Story, tem a vizinha da família, que é uma que fez sucesso quando era nova e se tornou uma mulher amargurada porque engravidou e o sucesso acabou. E as atitudes dela são bem duvidosas o tempo todo. Mas aí que tá, o diretor de American Horror Story, ele que tá dirigindo a série Feud também, que fala justamente sobre esse tema. Tipo assim, as mulheres que são retratadas como que não têm sucesso, que estão desprezadas e tal, e que de alguma maneira elas acabam enlouquecendo. Isso não é reflexo da realidade. É claro que tipo, elas ficam frustradas porque elas ficam desesperadas porque elas não têm mais trabalho e às vezes elas acabam se sujeitando a esses papéis. Mas no caso do American Horror Story não foi porque tipo, ela não estava mais recebendo papéis. Foi porque ela realmente queria representar esse problema. Entendeu? Tipo, o diretor queria que esse problema fosse representado e ela falou, beleza, vamos fazer então. Apesar do termo depreciativo do subgênero, essa nova moda fez com que muitas atrizes mais velhas conseguissem emprego novamente. Lembrando que quando eu digo mais velhas, eu não me refiro somente àquelas com mais de 50 ou 60 anos, porque as atrizes já começavam a ser descartadas bem antes disso. No momento em que seu rosto e o corpo começavam a mostrar sinais de envelhecimento, era quando isso acontecia. Dezenas de atrizes aproveitaram essa onda e muitos filmes de Hexploitation foram lançados nos anos 60. Assim, é muito bom que as mulheres enfim conseguiam novos papéis, mas é horrível pensar que elas tinham que pegar essas chances porque algumas estavam passando por necessidades por não conseguir trabalhar. É terrível pensar que é por esse motivo, esse era o maior motivo delas aceitarem esses papéis. Tanto que várias dessas atrizes afirmavam que não se interessavam por esse tipo de filme, mas que se não fizessem, corriam o risco de ficar desempregadas de novo. A própria Bette Davis, a que ajudou a criar esse subgênero, diz que só fez alguns papéis em outros filmes depois do Baby Jane com esse mesmo subgênero, porque a situação dela estava muito complicada. Tanto que ela deu uma reviravolta na carreira e ela conseguiu estender mais a carreira dela por causa desse novo subgênero. E é bizarro como todo mundo age como se isso fosse ok. Essas mulheres dedicando a vida toda pra Hollywood e pra arte, tanto elas duas que estrelaram Baby Jane e as outras mulheres, e depois elas serem descartadas dessa forma. E só foram valorizadas de novo se elas fizessem papéis de loucas, feias, assassinas, rancorosas. É triste, né? Na cena do filme que a personagem de John teve que ser carregada por Bette, John adicionou por volta de 20 quilos, com enchimentos em suas roupas que ficava errando a cena pra Bette ter que carregar de novo. Bette teve um problema na coluna atacado e atrasou as filmagens. Bizarríssimo. Bizarríssimo. As histórias em torno do set de filmagem são muito bizarras. Tipo assim, a história todas delas duas, das rixas dessas duas, a vida toda é muito bizarra. Só que, como elas nunca tinham contracenado, como elas nunca tinham tido que trabalhar junto, não chegava a esse nível, né? Aí as duas faziam coisas no set de filmagem com ambas que não dava pra acreditar. Pensa, será que isso... Eita! Pensa, será que isso fez acontecer o boom das cirurgias plásticas nos anos 90? Cara, eu acho que sim. Tipo assim, eu acho que pelo menos foi uma coisa que pesou muito pra decisão. Aí sempre vem alguém que fala, nossa, mas olha só, essa atriz deformou o próprio rosto. Ok? Mas você parou pra pensar que talvez não seja só por causa de ela não aceitar o próprio envelhecimento? Quem sabe a própria indústria que ela tá trabalhando não tá dando mais papéis pra ela? É triste, né? É triste pensar que muitas mulheres sentiram necessidade de se deformarem
para poder tentar prolongar a vida útil, digamos assim, da própria carreira, né? Atrizes super conceituadas e que atuaram em clássicos também eram afetadas por esse problema. Um exemplo é a Olivia Havilland, que fez o filme E o Vento Levou. Esse filme foi um tremendo sucesso e consagrou a atriz. Mesmo assim, no futuro, ela teve que fazer filmes de Hexploitation para conseguir pagar as contas. Outra vítima dessa situação foi a atriz Geraldine Page. No auge da sua carreira, ela chegou a ganhar um Oscar e outros prêmios importantes do cinema. Ela foi consagrada como uma das maiores e mais importantes atrizes de Hollywood, e mesmo assim acabou tendo que fazer filmes desse subgênero. Beth queria pegar ela na festa depois do Oscar. O Joe foi embora da festa. Depois daquele acontecimento do Oscar, né? Beth jamais se recuperou disso, pois atribuía a John a pior coisa que ela poderia fazer, pois elas tinham participação da bilheteria, e ela falou disso até o fim da vida. Cara, é muito complicado, porque as duas estavam passando por esse mesmo problema do envelhecer em Hollywood e tal, e mesmo assim, elas quase se sabotaram, né? Mesmo fazendo um filme tão icônico, tão sensacional, porque realmente elas tinham elas abdicaram de um salário muito grande para poder ganhar parte dos lucros do filme. E é uma coisa muito arriscada de você fazer, porque, por exemplo, quando você tem um salário fixo, não importa se o filme vai vender ou não, você vai ganhar aquele valor. Agora, quando você não tem e você faz parte o teu salário faz parte dos lucros do filme, você tem que esperar que o filme faça sucesso. Você tem que, ele tem que fazer sucesso. Senão, você tomou tufo. E pensar que mesmo sendo assim, elas continuaram brigando e, às vezes, sem se importar que poderia manchar o lançamento do filme ou a recepção do filme. Mas, por outro lado, pode ser que essa briga delas, como ela continuou, quem sabe fez as pessoas ainda irem assistir mais e gostarem mais do filme. É complicado. Eu vou fazer um teste com você. Eu vou fazer um teste com vocês agora, pra vocês verem que eu tô falando muito sério sobre esse problema de Hollywood da publicidade. Então presta atenção, olha só. Tá vendo essa foto aí? Essa atriz aqui, quase todo mundo conhece ela, pelo menos de rosto. É a Audrey Hepburn. Ela ganhou Oscar, Globo de Ouro, prêmio Tony, etc. E quase todos os bares ou cafés cults têm um quadro dela pendurado. Ela é conhecida pelo mundo inteiro até hoje. Ok, beleza. Mas vocês sabiam que ela envelheceu? É meio bizarro ter que falar algo tão óbvio, mas é preciso. A maioria das pessoas do mundo nunca viu uma foto dela mais velha. Tanto que as pessoas acham que ela morreu jovem, tipo a Marilyn Monroe. Só que, gente, ela morreu lá pelos 64 anos. E tem imagens dela mais velha na internet. Olha só. Mas por que então que quase ninguém viu essa foto? Essas fotos mais antigas? Porque nunca é circulado. Raramente é circulado, muito raramente. Toda vez que alguém fala sobre os grandes atores e atrizes de Hollywood, sempre colocam fotos dela mais jovem. E dá pra entender quando eles fazem isso, quando eles estão mostrando apenas cenas do filme e tal, fazendo aquela homenagem, né? Aquelas homenagem aos filmes mais clássicos. Mas muitas dessas homenagens, elas também mostram a vida atual ou o final da vida do ator. Só que dessa mulher é muito difícil que façam isso. Ela basicamente sumiu da mídia. Ninguém ligava pra ela depois de uma certa idade, mesmo ela sendo esse ícone. A sociedade preferiu se apegar à imagem dela jovem pra sempre e ainda usaram ela de uma forma tão bizarra que ela mesma foi desvalorizada. A pessoa real, a dona desse rosto e desse talento, não importava mais. O que importava é como nós lembramos dela. E, gente, por exemplo, assim, ó, a gente hoje em dia que nós estamos mais conectados a filmes, a internet e tal, hoje em dia é mais fácil as pessoas conhecerem as fotos dela mais velha. Mas alguns anos atrás, em que não tinha tanta facilidade na internet e que a gente dependia mais da televisão, você não via essa mulher mais velha.
não circulava, gente. Todas as propagandas eram ela extremamente nova e com a foto e com essa aparência aqui, que é a mais famosa dela. Tanto que a maioria das pesquisas que vocês fazem que com o nome dela vai aparecer essas imagens dela nessa época. Pouquíssimas imagens vai aparecer dela mais velha. Um pouco, é claro, porque ela se tornou mais reclusa. Mas outro também é por causa que realmente essa força da publicidade o que a publicidade quer nos mostrar, né? O que ela quer. A gente conhece o que ela quer nos mostrar, não é? E a maioria das pessoas que não são tão conectadas com a internet, que na verdade a gente tem que notar que tipo a nossa realidade é uma. Nós estamos sempre na internet, conectados e tal, mas a maioria da população ainda não está. A maioria ainda é voltada mais para a televisão. Então elas dependem da televisão como um método principal de informação e de publicidade e de divulgação. Então é meio bizarro pensar que a maioria das pessoas jamais vai ver uma foto dela mais velha, né? Já vi o vídeo dela mais velha na África visitando comunidades carentes e ajudando. Isso é muito legal da vida dela. Eu tava vendo curiosidades e ela sempre foi ativista, né? Desde muito novinha. E tipo, até quando ela parou de fazer filme, ela continuou sendo ativista. Eu achei muito legal. Apesar do motivo controverso que gerou esse novo subgênero, devemos agradecer ao autor Henry Farrell e às atrizes Joan Crawford e Bette Davis pelas atuações incríveis e pela participação na produção dessa obra tão clássica do terror. Hoje, o Hagsploitation já quase não existe. Ele era muito popular durante os anos 60 e início dos 70. Mas foi perdendo a força e Hollywood foi se interessando por outros assuntos que entravam na moda. O complicado é que mesmo a época dele tendo passado, ainda enfrentamos o problema do fácil descarte de atrizes que envelhecem. Ainda temos um longo caminho pela frente. Só para citar algumas obras que vieram depois e que usaram Hagsploitation, a gente tem o famoso Louco Obsessão, que é aquele baseado no livro do Stephen King, sabe? Que conta a história da mulher velha que é louca, sequestra o autor favorito dela e passa torturando ele. Aquilo utilizou de Hagsploitation. Tem Carrie a Estranha, que também é baseado num livro do King, que usa a trama da insanidade da mãe da Carrie pra fazer ela cometer atos horríveis com a filha e tal. Então, assim, até hoje em dia as pessoas ainda usam Hagsploitation, porém, não é o único papel que as mulheres já mais velhas conseguem. Graças aos céus, a gente tem uma evoluída e a gente tá vendo muito retorno de muita atriz mais velha, né? O que é excelente. E hoje em dia a computação está deixando os velhos mais novos. Tem essa, né? Eu até entendo quando, tipo, precisa, né? Tipo, vou fazer uma versão dele mais nova, beleza. Mas assim, deixa as pessoas envelhecerem, né? Coitadas. E tipo assim, é bom lembrar que não são simplesmente mulheres mais velhas que fazem maldade. São mulheres retratadas como solitárias, frustradas, loucas, insanas e que geralmente guardam um segredo obscuro. Então essas são algumas das características para ser um Hagsploitation. Não é tipo assim, só a mulher ser uma vilã velha que ela já é uma Hagsploitation, né? E gente, o livro é ótimo, o filme é incrível, mas o que me motivou mesmo a fazer esse clube do livro foi essa verdade assustadora. De que por trás do mundo mágico de Hollywood existe tanta podridão. E isso aqui é só a ponta do iceberg. Sem falar as coisas que os produtores, que as companhias, que as agências de Hollywood fazem com os artistas. Principalmente com as mulheres, mas todos os artistas passam por sofrimento psicológico e físico. Em algum momento da carreira deles. E sofrimentos que poderiam ser evitados se essas companhias fossem mais humanas, né? Então eu indico muito que assistam o filme, porque ele é sensacional. E ele tem de graça no próprio YouTube, gente, dublado. Foda que mesmo quando alguém expõe esses podres, é só pra ganhar uma atenção e depois o assunto morre e foda-se. Tipo assim, tem muita gente que fala, gente, olha só, isso aqui tá acontecendo, é muito ruim. Aí todo mundo fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos tacar fogo no parquinho, vamos fazer acontecer. Aí depois as pessoas meio que perdem o interesse e morre o assunto. Tipo, a pessoa ainda tá lá passando pela mesma situação, não resolveu ainda, mas o assunto morre porque não é mais moda, não é mesmo? Gente, boa noite, muito obrigada pela presença. Falou!